Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, como eu havia falado, essa videoaula ela chegaria aí com um pouco de atraso para vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre a videoaula 5 de literatura, vamos fazer as correções das atividades referente à videoaula 4, e vamos falar sobre a primeira geração modernista, logo após a Semana de Arte Moderna, de 1922. Vamos falar também sobre os principais nomes de escritores da primeira geração. Então, a nossa correção é a videoaula 4, da apostila do segundo bimestre, as páginas 5, 6, 10, 11 e 12. Nós vamos falar, então, sobre essas correções de maneira bem rápida. Na aula online, que será na segunda-feira, nós vamos tratar desse conteúdo, vamos fazer uma correção mais aprofundada. Então, eu falava com vocês sobre toda essa inovação que acontecia logo nessa pós-Semana da Arte Moderna, e eu queria dizer uma coisa para vocês. Fevereiro de 1922, no elegante Teatro Municipal, a elite assiste assombrada à apresentação de irreverentes e jovens artistas. Sua arte redefine de modo ousado os padrões estéticos em voga. A reação à apresentação é violenta e imediata. Então, nesse contexto, nós vamos saber tudo o que aconteceu e também os caminhos da literatura brasileira inaugurados pela Semana de Arte Moderna, tá certo? Então, isso daí é uma introdução a essa aula. Nós vimos também sobre esse contexto na introdução à Semana de Arte Moderna. Então, sobre o texto da página 5, que é um trecho do romance Os Condenados, eu tenho aí, do autor Oswald de Andrade, de 1922, eu tenho aí algumas questões. Então, com base no trecho lido, pode-se dizer que nos parágrafos iniciais o narrador fornece um panorama da cidade que se transforma e está em constante movimento. Lembrando que a cidade, principalmente a cidade de São Paulo, que ela estava e até hoje ela carrega o título da cidade que não para, ela estava em um movimento ascendente muito rápido, muito imediato, e desde a família, desde a vinda da família real para o Brasil, em 1808, o Rio de Janeiro era a cidade de maior prestígio político e social do país. Era porque era sede do Império e mais tarde da República. O Rio concentrava também boa parte dos interesses econômicos, porque funcionava como uma porta de entrada para as mercadorias importadas da Europa e de saída para a exportação da riqueza nacional. Esse cenário começa a mudar com a explosão do café no interior de São Paulo, nova fonte de riqueza que brotava das terras roxas do oeste paulista, cultivadas muitas vezes pelas mãos dos imigrantes. Então, gente, o café ele trouxe, além do desenvolvimento econômico, uma transformação importante no eixo de poder do país. Então, nivelando aí a balança entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, houve uma transformação muito importante nesse eixo. Ele financiou a industrialização de São Paulo, que logo se tornou um dos estados mais ricos e influentes do Brasil. O glamour da Belle Époque ainda marcava as ruas do Rio de Janeiro.
com seus cafés, livrarias, teatros e festas. No parnasianismo, né, com seus versos rígidos e suas rimas rebuscadas, ainda reinava soberano no gosto popular. Mesmo o simbolismo e seu apelo aos sentidos não abalavam o prestígio da estética de Olavo Bilac. Pouco a pouco, nesse momento de transição, a vida cultural de São Paulo passou a sentir efeitos das vanguardas que tomavam a Europa de assalto. Uma mudança radical nas artes começava a ser preparada, coincidindo com o fim da República Velha. O modernismo chegava ao Brasil. Então, veja, nós temos aí, né, esse momento aí de mudança, de transição. É claro que tinha alguns ainda pegados a acontecimentos e a escrita parnasiana, porém, todavia, né, nós sabemos que já não dava mais para voltar atrás, porque o pontapé inicial havia se consumado na Semana de Arte Moderna. Então, gente, há duas perguntas assim. Na passagem do romance, o cenário urbano, apesar de moderno, apresenta elementos ligados ao passado rural. Destaque e comente um trecho presente no texto que confirma essa afirmação. Então, nós vimos que há a presença de animais no trecho, vacas paravam na distância, um cãozinho ladrou. Esses trechos permitem o reconhecimento de traços do passado rural, pois apresentam elementos típicos das propriedades agrícolas que ainda persistiam em meio ao desenvolvimento. Em aulas passadas, falamos que São Paulo tem uma importância tão grande, a cidade se torna tão importante que ela faz papel de, em certos contextos, de personagem. Ainda na página 7, a questão é: um dos pontos mais relevantes da obra Os Condenados é o fato de ter sido escrita com uma linguagem inovadora, influenciada pelas vanguardas europeias. Nesse sentido, pode-se reconhecer a inovação presente na obra pelo fato de ela ser uma narrativa fragmentada, em que não se explicita de modo claro a passagem do tempo. Veja, não há uma passagem, né, digamos, rígida, cronológica, né, que segue uma sequência, não. Então, esse é um dos traços da quebra, justamente, de regras academicistas, tá certo? Então, ela vem com isso e também vem com um texto em prosa, com orações com períodos muito curtos, trazendo justamente aí essa leveza e essa clara, né, essa clareza e objetividade de expressão. 5. Ainda da página 7 da apostila do segundo bimestre, diz assim: leia as afirmações a seguir a respeito do romance Os Condenados e selecione trechos do texto que possam servir de exemplos para cada uma delas. Então, gente, olha, o romance de Oswald de Andrade foi um dos textos literários que representaram o desejo de trazer para a literatura brasileira artes de modernidade. Então, quais são os elementos citados no texto que traz essa, digamos assim, que traz essa áurea, né, de moderno? É justamente aquele trecho em que diz que faz menção a uma estação ferroviária, chegou à Estação da Luz, menção a um profissional também que desempenhava uma profissão muito moderna para a época, que é o telegrafista. No trecho, podia encontrar a figura inoportuna do telegrafista. E também a menção aos bondes. Bondes passavam pejados de populares. A grande quantidade de pessoas nas ruas também era outra, digamos assim, um outro momento que passava muito a ideia de cidade do futuro, porque antes, né,
poderíamos ver toda essa movimentação de uma maneira muito mais, digamos assim, muito mais sucinta, já que a grande maioria ainda estava no campo. Então, alcançou as ruas populosas, é o que tá, a frase que está no texto, e que nos dá esse ar, essa áurea de modernidade. A letra B. A linguagem no romance incorpora traços da modernidade, como a fragmentação e a sobreposição de planos característicos poucos comuns da literatura brasileira da época. Então, veja, como eu havia falado anteriormente, o uso de frases curtas acentua a fragmentação. Olha, voltou, é um período. Voltou. Refez o caminho andado. Outro ponto. Não iria mais para casa. Olha, um período com apenas um verbo. Uma mão persuasiva afastava-a do refúgio antigo, como uma condenação pelos ombros. Não tornaria mais. Vê quantos fragmentos. Todo esse trecho ele foi fragmentado em vários períodos curtos, com apenas uma ou no máximo 2 orações. Ok? Quais alternativas estão corretas? É a 1, a 3 e a 5. Justifique sua resposta. Estão corretas as alternativas 2 e 4? Não, 2 e 4, desculpa. A alternativa 2 é verdadeira pelo que se encontra no início do poema, quando o eu lírico afirma que busca uma expressão poética que não seja comedida, ou seja, que não se encaixe em padrões normativos pré-estabelecidos. Em relação à alternativa 4, a forma do poema rompe com a estrutura tradicional que organiza os versos de modo quase sempre irregular. Além disso, o uso de palavras pertencentes à linguagem cotidiana justifica a procura pela espontaneidade e por uma composição livre. Gente, naquela hora eu falei que era 1, a 3 e a 5, que estava inadequada, tá? Que estavam incorretas, me perdoem. Então, vocês tinham que justificar somente a 2 e a 4. Próxima, letra B. Leia o verbete de um dicionário abaixo sobre manifesto. Então, aqui está o verbete, e daí diz, qual dessas acepções melhor identifica o poema de Manuel Bandeira? Justifique sua resposta. Então, turma, o que vocês deveriam ter feito? Visto o contexto ele é literário, e o contexto que, digamos assim, a acepção que melhor indica que se encaixa no contexto literário é justamente aquele programa político, religioso, estético, etc. O poema de Manuel Bandeira defende uma estética literária contrária à proposta pelos modelos literários tradicionais. Já na C, diz assim, assinale a alternativa correta ou alternativas corretas no verso abaixo os puristas. O eu lírico se coloca contra 1. Aqueles que são adeptos de uma poesia de linguagem tradicional e 3. Aqueles que se colocam a favor da preservação da forma clássica do poema. Então, essas duas são as corretas. Corretas para a questão proposta na página 12, que diz assim, leia algumas das passagens do manifesto Pau-Brasil e uma breve análise desse texto. Concluída a leitura, analise a pintura de Tarsila do Amaral intitulada O Postal, de 1928, e identifique que concepções estéticas presentes no manifesto podem ser associadas à tela. Então, vejam, eu esperava que vocês relacionassem, tá, algumas passagens do manifesto à tela, principalmente em relação ao conteúdo e à forma. No que diz respeito ao conteúdo, a afirmação à poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Pode ser relacionada ao fato de, na tela, o homem se encontrar em meio à urna, a uma paisagem tropical. Quanto à forma, passagens como Volta ao Sentido Puro, um quadro são linhas e cores, e ágil e cândida, como uma criança, expressam características presentes no quadro, como o uso de cores fortes, objetos com muitas curvas e linhas, e a pureza de uma paisagem tropical. Agora nós vamos falar sobre a primeira geração modernista, que está na apostila do segundo bimestre de vocês, a partir da página 7,
Gente, me perdoem, aqui tá escrito 51, mas na verdade é a página 7 que eu vou retornar ali, retomar, tá? Eu vou falar ali, vou passar para vocês alguns tópicos contextuais e vocês vão acompanhando. Pode ser na apostila de vocês também, há algumas coisas que eu não trouxe dali, tá bom? Adeus às formas literárias. Então, a liberdade de criação deu identidade à produção dos primeiros modernistas. Ela se manifestou tanto na escolha de temas como no aspecto formal, assumido pelo texto literário. Manuel Bandeira, em Poética, resumiu de modo exemplar a nova perspectiva estética. De liberdade, na verdade. Não é verdade? E quanta verdade que eu falei agora, não? Então, falando de prosa e poesia, no período, a gente nota uma mudança na concepção do papel da literatura e da arte no país. Há também uma renovação cultural, que é uma construção de uma arte eminentemente nacional, totalmente voltada para dentro do país, correto? Não houve, nesse momento, um rompimento radical com as inovações estéticas associadas às vanguardas europeias. Por quê? Porque ainda estamos em um processo de transição. E isso leva um certo tempo até que se consolide, né, as formas, haja uma consolidação das formas propostas. Desenvolvimento de uma linguagem própria, marcada pela mistura das referências culturais formadoras da nação brasileira e pela utilização de recursos linguísticos como a ambiguidade, a paródia, a linguagem cinematográfica, usada para romper com a linearidade textual em prol de cortes e sobre posições de imagens. Também é muito utilizado o humor e a ironia. Uma das características também autênticas da nação brasileira é o elemento de diferenciação em relação às demais nações, e não social. Então, gente, percebam lá a partir da página 14, e também na página 15, eu trouxe para vocês o destaque na produção literária de 3 autores dos mais importantes do modernismo de primeira geração, tá certo? Eu trouxe aí Oswald de Andrade, eu trouxe e trouxe ninguém mais, ninguém menos do que quem? Manuel Bandeira. Então, Oswald de Andrade, ele foi o mais completo escritor da primeira geração do modernismo brasileiro, e ele escreveu, tanto em poesia, prosa, manifestos e teatro e crítica literária. A obra de Oswald de Andrade reúne todas as características que marcaram a produção literária do período. Então, sabendo que ele escreveu todos esses gêneros, né, ele deixou registrada a sua vocação para transgredir, ou seja, para quebrar as expectativas e criar polêmicas. Ele publicou, dentre outras obras, Os Condenados, como foi aquele texto que a gente viu em 1922, Memórias Sentimentais de João Miramar, Pau-Brasil, Primeiro Caderno do Aluno de Poesia, Oswald de Andrade, em 1927, Serafim Ponte Grande, em 1933, A Morta, em 1937, O Rei da Vela, em 1937, e O Marco Zero, entre 1943 e 1946. Então, veja, em seus poemas, Oswald de Andrade afirma uma imagem de Brasil marcada pelo humor, pela ironia e também por uma crítica profunda e um imenso amor ao país, como atesta o lirismo de muitos de seus versos. Uma visão crítica na história do Brasil se manifesta na releitura de textos e eventos do período colonial do Brasil. Então, gente, nós podemos falar aí que ele é um dos grandes, né? Juntamente com Mário de Andrade. Mário de Andrade, que é considerado um dos... Vocês viram aqui que eu coloquei mas é tá? Por favor, aqui é um dos estudiosos mais importantes, tá faltando um S aqui, da cultura nacional. Tocava piano, era professor de música, poeta, crítico literário, prosador e contista. Juntamente com Oswald de Andrade, foi um dos principais líderes e idealizadores da Semana de Arte Moderna. Então, gente, ele é o poeta que projetava nos versos sobre a sua cidade e seu país, a essência de uma alma lírica.
Então, o poema Inspiração, por exemplo, é uma declaração de amor à cidade das frias neblinas. Então, escutem só. Inspiração, de Mário de Andrade. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequina, trajes de losango, cinza e ouro. Luz e bruma, forno, inverno morno. Elegância sutis, sem escândalo, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris. Bofetadas líricas no Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Então veja, ele aqui, ele tem o homem, né? Ele é um homem de grande cultura e conhecimento. Ele atuou também como uma espécie de mestre que tomava para si a tarefa de articular as discussões artísticas e promover a reflexão sobre o verdadeiro nacionalismo, empenhado em pesquisar os elementos mais característicos da identidade nacional. Ele viajou pelo Brasil, coletando exemplos de manifestações folclóricas e musicais, na tentativa de compreender melhor a essência do país. A língua brasileira era outra de suas obsessões. Chegou a pensar na criação de uma gramatiquinha de língua brasileira, que incorporasse os falares regionais e os seus neologismos sintáticos, com uma vida pacata dedicada à música e à literatura. O grande desgosto do poeta era constatar que a geração modernista de que participou foi relativamente omissa no que dizia respeito à criação de uma arte socialmente engajada, pragmática, capaz de contribuir para o aperfeiçoamento do ser humano, certo? Então, ele também foi o escritor que escreveu Macunaíma. Macunaíma é a redefinição do herói nacional, ou seja, ele aparece até como um anti-herói. Ele foi publicado em sua forma definitiva em 1928 e Mário de Andrade renova a imagem do herói brasileiro. Fosse o índio ou o burguês, bem comportado. O herói que aparece nos romances românticos tinha muito de real e quase nada de nacional. Macunaíma não. Macunaíma é um personagem que se transforma a cada instante, assumindo as feições das diferentes raças que deram origem ao povo brasileiro: índio, negro e europeu. Então, vejam só, né? Nós temos aí nome um pouquinho mais sobre Manuel Bandeira. Veja, conhecer a vida de Manuel Bandeira é, de certa maneira, conhecer alguns aspectos fundamentais de sua obra. Ele nasceu no Recife em 1886, ele mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e permaneceu quase toda a sua vida lá. Em 1904, um ano após iniciar os estudos da Escola Politécnica de São Paulo, ele teve que abandonar o curso e dedicar-se ao tratamento de uma doença, que naquela época ainda era vista como incurável, a tuberculose. Em 1913, foi tratar-se em um sanatório na Suíça. Lá o médico traçou-lhe com franqueza uma perspectiva bastante incerta. Pode viver 5, 10, 15 anos, quem poderá dizer? A poesia passou a representar uma saída para o desconsolo em que vivia Bandeira, desde a descoberta da tuberculose. É através do exercício literário que o poeta reflete sobre a vida, fala sobre suas memórias de menino e registra cenas do cotidiano e, acima de tudo, aprende a lidar com a ameaça da doença e da morte com os versos, como nos versos de testamento. Vou ler para vocês. Criou-me desde eu menino, para arquiteto meu pai. Foi-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Eu leio esse poema, me arrepio. Bom, assim, né? Mas quem está falando é uma professora amante, né, da obra de Manuel Bandeira. Então, gente, não se esqueçam, ao final de cada videoaula há sempre uma atividade proposta na produção acadêmica. Mais uma vez, eu peço desculpas pelo atraso no lançamento dessa videoaula, porque eu ainda estou sofrendo resquícios, né, problemas referente ao vendaval da terça-feira, né, o ciclone aí, bomba, que caiu sobre a gente.
Então, assim, eu peço realmente desculpa, tá? Por isso. Um abraço e fiquem com Deus.